Alô pessoal, mais uma aula, seja bem-vindo. Agora nós vamos falar de segurança das aplicações, né? Para trabalhar com segurança, a gente tem um ASP.NET Dent Framework. Ele já deixa praticamente muita coisa pronta para você, né? Você pode utilizar e personalizar todo o modelo de segurança, né? Ele permite inclusive fazer login utilizando frameworks terceiros como o Google, como o Facebook, como o Twitter, como o próprio Life ID da Microsoft. Em resumo, tá? Vou montar uma coisa bem mais simples aqui para vocês. O ASP.NET Identity, que é essa framework, é composto por um usuário, né? Onde você pode herdar e adicionar outras características, por exemplo, a cidade onde ele nasceu, o sexo do usuário e assim por diante. Eu tenho o User Store, onde eu vou armazenar as credenciais, onde eu vou fazer autenticação, tudo por aqui pelo User Store. Nós temos o IdentityDB, onde me permite usar o Ent Framework para armazenar essas informações, né? No caso, o Ent Framework, tudo que for compatível com ele, SQL Server, PostgreSQL e assim por diante, é compatível também com esse ASP.NET Identity. Temos o Sign Manager, Sign In Manager no caso. Aqui é que vai gerenciar o login e o logout de todas as aplicações, vai verificar se você está ou não autenticado, os cookies necessários e assim por diante. E o nosso middleware, né? O ASP.NET Identity nada mais é do que um outro middleware que a gente vai adicionar à nossa aplicação e ver como é que a gente vai proceder. Bem, vamos ao código. Mas antes a gente tem que entender o seguinte: todos os controllers que nós criamos, que é o ponto de entrada da nossa aplicação, é ele que vai receber as chamadas HTTP, a gente chamou sem precisar falar se é seguro, sem definir o usuário ou não. A partir de agora a gente pode, por exemplo, utilizar essa notação chamada authorize. O que é authorize? A priori eu só vou poder acessar esse controlador se eu tiver autenticado na minha aplicação. Autenticado qual usuário? Authorize pode ser qualquer usuário, deixar bem claro, né? O importante é ele estar autenticado, independentemente do usuário que está autenticado ou qual grupo, perfil de usuário que ele pertence. Já é uma proteção a mais. Dentro de um controlador que está protegido, se eu quiser permitir que um método, uma ação, uma action, né, seja acessível por usuários anônimos, é só colocar uma outra notação chamada Allow Anonymous. Então esse aqui seria como posso dizer? Uma ação desprotegida, quer dizer, não preciso estar autenticado na minha aplicação. Então vamos lá ao código, tá, gente? Eu quero fazer o seguinte agora. Lá no meu controller, no meu home controller, eu quero deixar ele seguro. Então eu vou usar aqui a anotação authorize. E esse authorize ele faz parte do meu ASP.NET Authorization. Eu acabei de adicionar aqui ASP.NET Authorization. Então tudo que está relacionado aqui ao home controller do jeito que está agora, eu só posso acessar, né, se eu estiver logado na minha aplicação. Mas vou fazer o seguinte: o index, que é o principal, a primeira tela que eu entro, eu vou permitir que seja uma pessoa anônima pode acessar, tá? Então eu salvo meu controller, quer dizer, meu controller agora está protegido, né? Eu preciso de autorização para acessar ele, menos o index. Vamos acessar nossa internet aqui, nossa página, vou atualizar. Eu ainda continuo acessando o meu controlador, né? Perfeito. Agora, qualquer coisa que eu queira fazer, por exemplo, um detalhe, ele não me permite, está em branco. Vamos fazer o seguinte: vamos abrir aqui a tela F12 do explorador e perceba que deu um erro aqui chamado 401, quer dizer, não estou autorizado aí no Home Detail, né? Ele não me permite. Vamos novamente aqui no Home Index, né? Se eu tentar editar, por exemplo, ele vai me dar um outro erro
não autorizado. Né? Perceba que o código, quer dizer, eu estou tentando acessar e não me permite. Bem, agora, gente, nós vamos importar um pacote, né, que vai me permitir armazenar e retornar usuários do banco de dados. Vamos aqui no Project.json e vou adicionar aqui para vocês o Microsoft.aspnet.identity .entity-framework. Entity-framework e essa versão que eu acabei de instalar, já baixei. Ok, gente? Após adicionado, então, vamos lá no meu modelo e vou adicionar aqui no meu modelo uma classe, né, chamada User. E essa classe User, ela vai ser filha da classe Identity User, que ela está implementada lá no ASP.NET Entity Framework. Eu vou retirar o resto, né? Remove unnecessary using. Tá aí. Eu posso adicionar outros elementos, outras propriedades aqui, né? Posso adicionar, por exemplo, string sex, como falei. Eu vou colocar informações adicionais, porque aqui na Identity User ele já tem todas as informações específicas para o usuário. Aqui eu vou colocar o sexo, cor favorita, time que joga, sei lá, algumas informações adicionais. Mas relações específicas do usuário, você clicar F12 aqui, perceba que ele vai caminhando aqui pelas classes, outro F12. Aqui já vai mostrar todos os atributos que tem lá dentro do Identity User. Tem o ID, você tem o password hash, está armazenado em hash, o nome, o telefone, o nome do usuário, o e-mail confirmado e assim por diante. Quer dizer, tem várias informações específicas para o meu usuário. E eu já herdei todas elas, né? Eu não precisei criar do zero, eu apenas criei. Eu vou deixar ele vazio, que é o suficiente para mim. Eu vou entender que o Identity User é o suficiente para implementar a minha questão de autenticação da minha aplicação. Após criar o usuário, eu preciso ir lá no meu Agenda Contest, tá, gente? Ele que vai armazenar todas as informações da agenda, é ele que faz a conexão com o meu banco de dados. Eu vou fazer o seguinte, ele não vai ser mais filho de DB Contest, ele vai ser filho de Identity DB Contest, tá? Vou adicionar o Identity Framework aqui. O que está acontecendo? O Agenda Contest só tinha o DB7 contatos, ele só tinha a lista de contatos. Agora não, eu tenho a lista de contatos e todos os usuários, regras, tudo que está implementado lá no Identity DB Contest. A única coisa que eu vou passar para ele é o seguinte, o usuário que eu vou utilizar como padrão, vou usar esse cara aqui, user, né? Então esse usuário que eu acabei de criar aqui, né? Vamos só ver, agenda, models e user, ele realmente está usando aqui. Ele vai usar esse usuário, as informações que eu coloquei nele, como base para armazenar usuários lá no meu Entity Framework. Bem, agora a gente tem um probleminha, né? Eu acabei de criar um modelo de classes, tudo está pronto, mas e o banco de dados? O nosso banco de dados, vamos dar uma olhada aqui. Aqui no meu SQL Server Object Explorer, nós temos o banco de dados Agenda, e eu não tenho nada aqui, né, armazenado de usuários, não tenho nada aqui, só tenho um contato mesmo. Eu tenho que criar um mecanismo agora que vai me permitir criar as tabelas necessárias para trabalhar com o Entity Framework. Como é que a gente faz?
Para isso a gente tem uma ferramenta chamada Migrations, né? Vamos fazer isso aqui, ver o que vai acontecer. Após modificar a nossa agenda Contest, eu preciso adicionar esse serviço à minha aplicação. Então eu já criei vários serviços e um deles vai ser esse aqui, services.add identity, onde vou passar com o parâmetro usuário que eu estou usando, né? E os perfis de usuário. Como eu não criei, como não personalizei o perfil de usuário, só que personalizei user, eu vou utilizar o que vem com o próprio Entity Framework, tá? Identity Framework aqui no caso. Identity Role, e ele faz parte do ASP.NET Entity Framework, ok. Além disso, eu vou ter que adicionar o Store, né? Então vamos lá. Add Framework Stores, quer dizer, eu vou passar com o parâmetro o Contest. Qual é o Contest? O Agenda Contest, né, que eu acabei de... que é o mesmo que eu estou usando lá para minhas aplicações. E pronto. Com essas duas linhas é o suficiente, né? Service.identity e Entity Framework Stores. Ele me possibilita criar todo o esquema de banco de dados aí necessário para armazenar os dados do usuário, regras, claims e assim por diante. Após adicionar o serviço, vamos usar o serviço. Esse serviço é interessante que seja usado antes, né, do MVC. Antes do pipeline, na sequência do pipeline, ele tem que ser antes do MVC, porque ele tem que primeiro tentar autorizar para depois usar o MVC, né? Use identity, abre e fecha parênteses. Pronto, está aqui configurado o nosso startup para usar o Identity Framework. Modelo criado, né? Vamos agora para o banco de dados. Para isso eu vou abrir uma janelinha chamada Developer Command Prompt do Visual Studio. E vou ter certeza, eu vou colocar no mesmo diretório que está aqui a minha agenda, tá, gente? Então CD, eu vou pegar aqui, mudei para o diretório SRC Agenda. Se eu usar aqui, vou verificar que são os dados da minha agenda, os controllers, models, view components, todo o meu diretório está aqui. E agora eu vou fazer um conceito de DB Migrations, né? A gente vai criar uma migração para atualizar o nosso banco de dados. A primeira coisa que eu vou verificar é instalar o DNX. Se eu executar aqui, vocês vão verificar que não tem o DNX aqui. O DNX justamente é o servidor, é o que vai executar a minha aplicação. Uma maneira de instalar o DNX é, primeiro, usar o DNVM list, que eu vou mostrar tudo que está instalado aqui. E a priori, apesar de estar disponível, não tem nenhum instalado. Vou dar um DNVM update, onde ele vai tentar instalar todo não é o update, é upgrade, né? Então DNVM upgrade. Perfeito. Agora ele vai tentar instalar o DNX aqui na minha aplicação. Vamos ver se vai estar funcionando. Um momentinho. Vai começar a instalar o DNX aqui dentro da minha aplicação. Vamos dar agora o DNVM list. Vamos ver se ele está instalado. Enfim, agora nós temos, né? 1.0 RC1, update 2 CLR. Aqui está o nosso DNX instalado. Se eu digitar DNX, agora sim está funcionando o nosso DNX. Agora lá no Visual Studio, tá, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no meu Project.json, perceba que eu tenho um comando chamado EF, quer dizer, esse EF me permite criar comandos do Entity Framework. Vamos lá então, DNX EF, e esses são os comandos que nós temos, Database, DB Context Migration, tá? E um dos comandos que eu vou querer agora é justamente DNX EF Migrations, né? Add
eu quero adicionar as tabelas de doente, né? Identity. Dou Enter. Ele vai adicionar lá na minha... Olha aqui, ele acabou de criar aqui no Migrations, né? Um diretório Migration, onde me criou tudo que é necessário para atualizar as minhas tabelas. Ficou bem legal mesmo. Nesse Migration, gente, tudo que é necessário, olha aqui, está criando a tabela contato, está criando a tabela ASP.NET User, está criando a tabela ASP.NET Roles, criando a tabela ASP.NET User, ele vai fazer tudo isso para você. Quando eu dei aquele comando ali, add migration, né? E eu criei esse migration, eu dei o nome de identity, olha, identity, nessa data, ele vai, na hora que eu executar, vai criar todas essas tabelas aqui na minha agenda. Perceba que só tem um contato. Agora, na hora de criar, eu vou fazer assim, dnx ef database upgrade, onde ele vai atualizar o meu banco de dados. Opa, não é upgrade, é update. Tem que update. Agora sim. Ele tentou criar, só que ele já falou, já existe uma tabela chamada contato. É porque a gente já tinha criado o contato antes. Vamos ver se ele adicionou as outras. Eu vou dar um refresh. Ele não conseguiu criar. Vamos ver aqui o que aconteceu. O que aconteceu, gente, é que eu não criei essa tabela contato usando migrations, né? Então ele meio que se perde. A maneira mais simples é justamente deletar, né? Vou deletar essas tabelas aqui. Update database. Vou deletar essa tabela aqui também. Update database. Então eu deixei minha tabela agenda vazia, né? Não problema, a gente depois vai inserir os dados novamente. E eu vou agora na minha aplicação tentar dar um update na minha tabela aqui. Agora sim ele conseguiu criar toda a minha tabela. Não só o contato, vamos dar aqui o refresh, mas todos as tabelas que a gente precisa. O contato, inclusive, olha aqui, vamos ver se o contato está tudo certo. ID, e-mail, nome, telefone e o tipo, do jeito que a gente colocou. Inclusive a tabela, quando a gente decorou o nome da tabela com tamanho 100, ele já colocou aqui o tamanho 100. Perceba que o e-mail e o telefone, ele colocou com tamanho máximo. É porque lá quando a gente foi definir o contato, no modelo contato, eu só coloquei MaxLength no nome. Eu esqueci de colocar MaxLength no e-mail e MaxLength no telefone. Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar essa minha tabela. View Designer. O e-mail vou colocar aqui, em vez de ser max, vou colocar 200. E o telefone 30. Ok. Dou um upgrade. Update database. Agora sim, ele vai estar com o meu refresh. Então 100, o e-mail 200 e o telefone com 30 eu acabei adicionando. Eu posso fazer aqui também, adicionar no meu modelo, para ficar parecido, né? Max length e-mail 200 e no meu telefone max length 30, para ficar parecido, né? Para refletir o nosso banco de dados. Realmente no contato a gente coloca isso. Tem uma maneira melhor de trabalhar com o Entity Framework, só que para a gente não ficar decorando, né, nossas classes aqui no nosso modelo, mas a gente pode ver isso num curso específico de Entity Framework, que não vai ser aqui que a gente vai fazer. Bem, o nosso objetivo é esse, né? A gente já criou todas as tabelas, foi adicionado, né? A gente pode rodar nossa aplicação agora
está aqui nossa aplicação, só que por enquanto não está vindo nenhum banco, nenhuma informação criada. Eu poderia adicionar aqui no meu SQL, vamos aqui no meu contato, adicionar View Data. Nesse View Data eu vou criar aqui o e-mail liloyode@gmail.com, nome Liloyode Cury de Lacerda, meu telefone 69 3221 2121 e o tipo 1 que eu tenho, né? Aí agora sim eu consegui adicionar. Vamos dar uma olhada aqui. Vai aparecer Liloyode com as informações. Como está protegido, não vou conseguir visualizar ainda, né? Então eu estou com uma parte de segurança que não me permite visualizar os dados. Vamos lá. Agora, uma coisa interessante, né? Que, por exemplo, o usuário que você criou, perceba que ele está com todas as tabelas que tem lá no usuário DentUser por padrão, né? Ele já cria todos os campos necessários, quer dizer, está tudo criado aqui para você. E não é só isso. Se você utilizar lá no Agenda Contest, em qualquer momento você pode usar aqui, ó, this.users. Opa! É bom colocar isso dentro. This.users. Olha, aqui já tem user roles, users, user logins, user claims. Quer dizer, eu não precisei, tá, gente? Criar aqui todos os DB7s. Já está vindo, já está herdando de IdentDB Contest. Para falar a verdade, eu nem precisaria ter criado essa classe user. Eu poderia ter usado o IdentUser como padrão. Né? Eu só usei só para mostrar para vocês o quanto nós temos esses recursos. Users, eu posso até fazer um find, eu tentar first pesquisar algum ou pesquisar um determinado usuário ou se não achar, retornar nulo. Quer dizer, eu posso fazer qualquer operação como faço no Entity Framework normal, tá, gente? Bem, por hoje é só, já temos bastante coisa nessa aula. Aqui nós basicamente, o que é que nós fizemos? Adicionamos o Entity Framework, né, nossa aplicação. Nós mudamos o DB Contest para IdentDB Contest, quer dizer, o nosso contexto agora vai ter segurança, vai estar implementando a segurança aqui no nosso ASP.NET, ok? E lá no Startup a gente adicionou não só o ident, o serviço, como também nós usamos o ident aqui como serviço. Bem, gente, até a próxima aula.